Retrabalho. Quadro Retrabalho no ar, recebendo os nossos comentaristas. Hoje, time completo, Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Nemer. Boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo novamente, Cássio, e uma boa tarde a todos os nossos ouvintes da CBN. Isso mesmo. Bem-vindo, Cássio. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. É a falta de prática, é um prazer estar aqui de volta e boa tarde a vocês, Alberto, Fábio e todos os ouvintes. Que bom recebê-lo aqui. Cássio até desacostumou a ligar o microfone, mas já estamos ao vivo aqui na nossa tarde com todos vocês e com o nosso convidado de hoje, que vai trazer um tema aqui de muita relevância, que se relaciona com a 109ª edição da Conferência Internacional do Trabalho, planejada inclusive pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E isso traz impactos de enormes discussões e também sobre reflexos que essas discussões e a adoção de normas internacionais no Brasil, né, sobre esses reflexos. Por isso, nosso convidado também participa conosco, ele que é advogado e chefe de gabinete da presidência da Confederação Nacional do Transporte, o Guilherme Tel Sampaio, que também atua enquanto coordenador da bancada empresarial do Conselho Nacional do Trabalho. Doutor Guilherme, boa tarde, bem-vindo. Fábio, boa tarde. Quero aqui agradecer o convite da Rádio CBN, doutor Alberto, doutor Cássio. Discussão de temas de grande relevância, é uma satisfação estar com vocês. Obrigado. Eu que agradeço, inclusive, já começo perguntando se você pode nos trazer, né, a importância, nos explicar essa importância dessa 109ª edição da Conferência Internacional do Trabalho, num momento, inclusive, né, vindo de pandemia, ou ainda enfrentando a pandemia, né, doutor Guilherme? Maravilha, Fábio. Pergunta extremamente importante. A Conferência Internacional do Trabalho ela tem como objetivo discutir de uma forma global, vamos dizer assim, até mesmo que temos 189 países que participam dessa conferência atual, e o objetivo é trazer as principais discussões que estejam na matéria trabalhista, não só em âmbitos regionais, mas também em situação mundial. E neste ano, a 109ª, que era para ter ocorrido no último ano, no ano passado, teve que ser adiada para este, em razão da pandemia, e no primeiro formato, de maneira virtual. Seus mais 100 anos de história nunca tinham ocorrido dessa forma. Então, as discussões tomaram grande relevância, sobretudo nesse contexto de Covid-19 e também discussões inerentes a teletrabalho, doença ocupacional, negociações coletivas, entre outros temas que são tão caros ao setor empresarial e também aos trabalhadores do nosso país. Ótimo. Cássio e Nemer podem pontuar. Eu gostaria também de fazer uma pontuação, Fábio. Estou tendo a oportunidade de participar, até convite do Dr. Guilherme, esse ano como observador, nessa conferência da OIT. Estive presente também em 2019, também na bancada dos empregadores, e é uma conferência muito importante. Como bem antecipou o Dr. Guilherme, se discute as questões macro em relação ao trabalho. E esse ano, o debate está muito intenso, principalmente sobre a questão da Covid. E hoje teve um debate importante, um desfecho também importante, que é sobre a possibilidade da Covid-19 ser relacionada como doença ocupacional. Então, pegando esse gancho, eu gostaria de perguntar ao doutor Guilherme como é que foi esse debate, qual foi a conclusão que se chegou sobre a questão da Covid e a doença ocupacional. Doutor Alberto, obrigado. É importante fazer esse registro. Doutor Alberto é um companheiro de longa caminhada nessas discussões. Esteve conosco em 2019 na conferência da OIT, num debate bem acalorado, até num tema que vamos tratar aqui, que foi da reforma trabalhista, quando o país ingressou na considerada lista curta. Bom, com relação ao tema Covid, foi-se criado especialmente para este ano uma comissão, um comitê com o objetivo de discutir respostas trabalhistas a este cenário de pandemia. E dentre as emendas, diretrizes elaboradas e apresentadas pelos trabalhadores, estava a colocar que a Covid-19 deveria ser considerada uma doença ocupacional de uma forma ampla e abstrata, não só para os trabalhadores da área de saúde, mas também aqueles que sejam de primeira linha. Primeira linha é um conceito que fica até muito bem abrangente, que poderia ser considerado os trabalhadores de transporte, da indústria, do comércio, etc. Então, o setor empresarial
não só no âmbito nacional, mas também junto com a representação internacional, que neste caso é feita através da Organização Internacional dos Empregadores, OIE, manifestamos no sentido de que não deveria ser considerado, não pela situação em si, mas pelas peculiaridades, pelas orientações que estão sendo apresentadas, não só pela OMS, como também pelos países em específico. No caso do Brasil, nós temos todas as diretrizes que discutem com relação ao tema e uma legislação previdenciária que traz, de forma clara e expressa, que doenças endêmicas, nesse caso, nosso entendimento estenderia para doenças pandêmicas, que é o caso da Covid-19, não se enquadraria como doença ocupacional. E seguir nessa linha de uma norma trabalhista em âmbito internacional, apesar de não ter um efeito vinculante, mas podemos dizer uma diretriz que venha a ser seguida, daria um impacto sobremaneira neste momento que a gente busca um arrefecimento e também uma retomada do setor econômico e também de novas gerações de emprego. Doutor Guilherme, Cássio aqui falando. Primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui conversando contigo, uma honra conhecê-lo. O Alberto teve sorte na última que ele foi, ele conseguiu ir até lá, né? Isso deve ter sido bem marcante e bem divertido. Doutor Guilherme, eu lhe pergunto uma coisa, até aproveitando um gancho dessa sua resposta. Quando a gente fala de uma convenção internacional, uma legislação supralegal que tente trazer um mínimo para todos os países, nós sabemos, e como o senhor deixou bem claro, países possuem realidades distintas. O direito do trabalho é feito para regulamentar e até proteger o mais vulnerável diante de cenários de desequilíbrio econômico, não é? E existem países com realidades muito distintas. Países que são mais equilibrados economicamente, com uma melhor distribuição de renda, fatalmente precisam menos de direito do trabalho do que países como o Brasil, que é um tanto quanto caótico nessa questão de desequilíbrio, de baixa renda. Aí eu lhe pergunto, e essa é uma questão que até envolve essa pergunta anterior, como fazer para aplicar uma recomendação, uma legislação internacional, uma convenção da OIT, que ela abrange uma realidade absolutamente genérica dentro de um país que tem uma realidade específica, umas normas específicas, como essas bem mencionadas pelo senhor a respeito de normas previdenciárias, de prevenção de saúde do trabalhador. Como é que a gente faz isso? Doutor Cássio, reitero aqui a minha satisfação estar com você, lajeado aqui nessa discussão virtual. Acho que até parece que você estava conosco nas discussões no grupo de resposta ao Comitê da Covid. Próxima me chama, então. Com certeza. Esperamos que seja até presencial, doutor Cássio. Pelas razões que você bem expôs, é praticamente impossível você colocar uma diretriz dessa macro, sobretudo no âmbito internacional, onde cada país tem a sua peculiaridade. Então, levado esses argumentos, esses fatos e considerações, não só fáticas, mas como técnicas, as representações entenderam, assim como os representantes do governo, que tal medida não seria pertinente e conveniente para o atual momento. Então, foi-se rechaçado, teve-se desfecho hoje na reunião da comissão e acreditamos que o documento que venha a ser submetido para aprovação no próximo dia 18, em uma sexta-feira, não contenha essa disposição. A gente sabe que as convenções, apesar de que uma forma de retaliação não se teria, mas certamente viria a influenciar decisões ou até mesmo ações por parte do Ministério Público ou da Justiça Trabalhista, como bem o senhor e os demais colegas devem imaginar. Já tem uma pergunta aqui, que é do nosso ouvinte, inclusive todos podem participar pelo nosso número, que é o 99299-4297. Quando eu vi essa pergunta também fiquei curioso, né? Que eu também quero saber dessa resposta. Dr. Guilherme Tel Sampaio conosco, é o convidado do Retrabalho. Sobre conferências assim, também lembram do informal, o trabalho do informal, claro, dentro da realidade brasileira, né? Que está aqui aos nossos olhos, a pergunta do Gilmar. E aí, Dr. Guilherme? Não, ótima pergunta, e até vou dividi-la junto com o doutor Alberto, que tem acompanhado as discussões conosco. A questão do informal é um tema que está fervilhando as discussões, porque no atual contexto, de fato, a formalidade reduziu-se grandemente, então o nível de desemprego do trabalho informal tomou relevância. Então, uma das pautas que está sendo muito enfrentada, e digo até nos 3 comitês e na plenária, no modo geral, como será a reinserção no mercado de trabalho, uma relação mais formalizada desses trabalhadores se encontram de uma maneira informal. Porque os efeitos não são só nas relações trabalhistas, eles extrapolam também questões previdenciárias e, consequentemente,
até mesmo tributárias. E é interessante ver como outros países lançaram mão de formas de trabalho, de discussões, na questão do trabalho doméstico, trabalho home office. E um ponto interessante, até passando por Dr. Alberto também, é a discussão que começa-se a gerar uma regulação mínima, ou uma diretriz mínima, dos trabalhadores de plataformas, dos algoritmos, que acaba que é um volume que cresceu bastante nesse momento pandêmico. Eu queria pegar esse gancho, doutor Guilherme, e realmente é um tema que está sendo debatido, em razão que foi potencializado em razão dessa pandemia e é um tema muito quente, costumamos dizer. E pelo que eu estou sentindo, há uma intenção principalmente desses trabalhadores de plataformas, de se criar uma regulamentação mundial, um básico mínimo para isso. Eu não sei se vamos ter condições de nessa conferência, né, se caminhar para isso, mas há uma expectativa de que, potencializado por essa pandemia, de se ter aí uma regulamentação global para esses tipos de trabalhadores. E isso também, eu até gostaria de abrir esse debate, chamo mais uma vez a atenção que, mais uma vez, independentemente de ter uma norma globalizada, isso demonstra que a nossa legislação trabalhista ela precisa evoluir, né? A gente precisa, de uma forma ou outra, evoluir para também, de uma forma mínima, abraçar esses trabalhadores de plataforma. O que é claro e patente que não cabe essa formatação de trabalhadores de plataformas na CLT. Não há como inseri-los na CLT, mas o que há espaço para se debater é uma legislação específica, até para essa questão que o doutor Guilherme trouxe, de não só trabalhista, mas também previdenciária e tributária. Eu vi até que aqui o Cássio já liberou o microfone. Vou te passar a palavra, Cássio. Obrigado, nem meu aniversário, já quando eu vou falar. Eu quero aproveitar esse gancho. De fato, essa gig economy, né, essas novas formas de prestação de serviço disruptivas ou fora daqueles vínculos formais, estão hoje num momento suspensa, sem um direito que efetivamente defenda e dê segurança jurídica. E mais do que isso, e mais importante, e digo sempre, mais importante que uma reforma trabalhista, ao menos no cenário brasileiro, é de uma reforma sindical que garanta uma liberdade participativa de sindicatos para regular essas situações, sindicatos, associações, esses trabalhadores de plataforma, de repente. E aí vem minha pergunta para o doutor Guilherme, o que se debate a respeito dessa liberdade sindical, seja no parâmetro mundial, seja até mesmo quais são os direcionamentos para que os países adotem uma efetiva representatividade sindical para a negociação dessas novas relações de trabalho? Doutor Cássio, perfeitas essas colocações, e até pego um gancho no que você fala de uma mudança nessa regulação nossa sindical, trazer da própria autorregulação das entidades, né? Minimizar essa participação estatal, trazer a própria autorregulação das entidades. Bom, com relação às relações sindicais especificamente, nós temos a Convenção número 98 da OIT, que ela trata da negociação coletiva e também do associativismo, né? Da vinculação sindical. É um tema que acaba que tomou uma relevância maior no país a partir da edição da lei considerada reforma trabalhista, e até o que ensejou o ingresso no Brasil na chamada, vamos dizer assim, lista curta dos países que violam normas e convenções internacionais. O que a Organização Internacional do Trabalho traz, de uma linha mais geral, abrangente, é que os países não tragam nenhuma legislação ou formas que obstem, que criem resistências ou restrições para que trabalhadores e até mesmo empresas se vinculem a entidades sindicais e representativas de classe. Então, um grande caminho, um grande tema pautado pela OIT é nesse sentido, de realmente estimular e possibilitar a sindicalização e vinculação, tanto de trabalhadores como de empresas. Eu queria fazer um gancho aqui, Fábio, e muito bem explicado pelo doutor Guilherme, e até de esclarecimentos. Muito na época que o Brasil foi incluído nessa lista curta, houve, infelizmente, uma comemoração
de vários setores, né, principalmente das áreas sindicais que representam os empregados, porque eles viram dessa forma atacar uma oportunidade para atacar a reforma trabalhista. Mas com um trabalho muito bem feito, até coordenado aí pelo pessoal das confederações, da Confederação Nacional de Transporte, das indústrias, durante a Convenção de Genebra, em 2019, ficou patente que o Brasil não descumpre a Convenção 98, trazida aqui pelo doutor Guilherme, e que a reforma trabalhista também não viola as convenções da qual o Brasil é signatário. Então, isso é muito importante deixar claro, porque volta e meia existem artigos nesse sentido, rotulando que o Brasil viola essas normas internacionais, o que não é verdade. O Brasil constou na lista curta em 2019, não constou em 2021, e eu gostaria aqui de deixar registrado meus parabéns ao doutor Guilherme, que foi o coordenador desse trabalho, não deixou que o Brasil, por questões políticas, fosse inserida nessa lista, e que o Brasil, a única recomendação que teve em 2019 é para fomentar o diálogo entre os sindicatos. Então, eu gostaria de fazer só esses esclarecimentos aqui. Ótimo. Bem, pelo nosso tempo, sempre que nos limita, porque a gente iria, né, com discussões realmente à frente, mas sempre com um convite aberto para que nosso convidado possa retornar com outras abordagens. Mas, doutor Guilherme Tel Sampaio, onde que o nosso ouvinte pode ter acesso, por exemplo, né, aos frutos das discussões da conferência, né, da 109ª conferência agora? Ótimo, Fábio. Os nossos ouvintes podem ter acesso diretamente no site da OIT, que é www.ilo.org, e lá você consegue acompanhar em tempo real, para quem tenha interesse e disponibilidade, as discussões da plenária, como também das comissões, os principais documentos que estão sendo discutidos, e também nas próprias redes das confederações, e aqui disponibilizo eu, pessoalmente, o doutor Alberto, e o doutor Cássio também, o que tenha necessário para informar. E até aproveito, Fábio, talvez o ouvinte fique se perguntando, enfim, qual que é a implicação se um país cumpre ou não cumpre uma convenção da OIT? Em termos práticos, vamos dizer assim, não tem sim uma retaliação específica, mas há uma pressão política muito grande para o país, vamos dizer assim, se enquadrar nessas regras. E tem, sobretudo, uma questão de um estrago de imagem e até mesmo uma possível barreira reputacional, podemos dizer assim. Então, por isso, essas discussões pautadas de uma forma técnica e que demonstrem mesmo um avanço, uma modernização trabalhista, de sobremaneira relevante, e também complementar o registro que a atuação foi em conjunto das confederações e do nosso governo brasileiro, uma equipe técnica brilhante que tem atuado de forma conjunta. Bem pontuado, porque nesta data mesmo eu já falei sobre retomada de relações de investimentos e relações econômicas com os Estados Unidos, né? Então, é claro que no âmbito internacional, tudo isso que você acabou de pontuar vai ser sim observado. Obrigado, doutor Guilherme Tel Sampaio. Até a próxima. Obrigado, Fábio. Obrigado, doutor Alberto, doutor Cássio. Uma satisfação, estamos à disposição. Um grande abraço a todos. Outro. É isso. Obrigado, Nemer. Obrigado, Cássio Moro. Obrigado, Fábio. Obrigado, Cássio. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao doutor Guilherme e parabenizá-lo aí pela conduta que vem feito aí, que vem fazendo frente à Convenção 109 da OIT. Obrigado também, Alberto Nemer, faço suas minhas palavras, obrigado à oportunidade, e ao doutor Guilherme pelas excelentes respostas, excelente trabalho representando o nosso país lá.